Atlético Paranaense e Flamengo, vitória rubro-negra, 1-0, gol de Bruno Henrique aos 19 do primeiro tempo. Quem narrou, Gustavo Villani. Quem comentou, tudo bem, Karine? Led Carmona. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rafa, PC. O Led vai falar do jogo porque ele tem muito mais credencial para falar tática, tecnicamente, do jogo em si. Eu queria dar um destaque inicial para o craque do jogo, eleito pelo Led, eleito pelo Grafite, que é Exato, o Grafite estava na transmissão também de casa. O Neneca, exatamente. Está surgindo um ídolo. E é muito bonito a gente ver isso com os nossos olhos, né? Um ídolo feito em casa, 21 anos só, 1,96 m, um cara que era terceiro goleiro. Quer dizer, ele esperou a vez dele, está aproveitando, vinha de 9 jogos. E o que fez o Neneca hoje foi algo simplesmente dos grandes goleiros, dando a medida que o Flamengo vai ter um goleiro por muito tempo. Ele pegou um pênalti, que foi decisivo para manter o empate, né? O pênalti do Walter, um chute forte, cruzado. O Walter chuta muito forte, mas ele pegou uma bola do Reinaldo, depois de uma tabela, inclusive com... Dá para dizer que ele era o quarto goleiro, na verdade, né? É o quarto Gabriel, goleiro, César e o Diego Alves. Era o quarto, Quem? O Gabriel. O Gabriel Batista. César e Gabriel. Tinha me esquecido do Gabriel Batista. O que dá ainda mais peso para o que ele tem feito. Que ele vem de 9 jogos, com alguma dificuldade com a bola no chão, e o jogo do espanhol, do Torrent, exige muito, né, que o goleiro... isso ele pode corrigir, porque ele tem velocidade, Karine. O que eu acho mais bonito de vê-lo jogar é que ele tem estatura, ele tem 1,96 m e não é lento. Isso é para poucos. Você vê o Gustavo Henrique, por exemplo, é um zagueiro grande e que é lento. É da natureza. Quanto mais envergadura você tem, mais dificuldade para você, por exemplo, chegar ao chão com as mãos. Então ele tem muito tempo de reação, ele tem muita velocidade. E está pegando tudo. E num jogo chave, porque todos nós, no pré-jogo, desconfiávamos que seria a vez do Diego Alves. O Diego viaja para Porto Alegre e não joga. Porque ainda está readquirindo o ritmo, porque está renegociando o contrato e tal. Mas então agora na Copa do Brasil, ele não. E justamente quando ele era colocado em dúvida, ele faz a partida de hoje. Então, assim, para mim fica, a partir de agora, muito mais difícil pro Domi trazer o Diego Alves de volta, porque o garoto se firmou com uma grande partida, independentemente da negociação de contrato. O Diego merece o que ele está pedindo, eu não sei se o Flamengo pode pagar o que ele está pedindo, estica daqui, puxa dali. Ele tem história já com a camisa do Flamengo, um não exclui o outro, só que a diretoria do Flamengo ganha um argumento importantíssimo em meio à negociação. Nós não estamos refém de um grande goleiro, que inclusive tem como grande mérito ser pegador de pênalti. Ele é recordista em pênaltis no Campeonato Espanhol, à frente do Zubizarreta. Estou falando do Diego Alves. Hoje o Neneca pega um pênalti. Então, assim, num momento chave estratégico para todos, o Neneca tem personalidade. Além da técnica, ele se impõe emocionalmente no momento em que ele era colocado em xeque. É muito bonito, repito, ver um ídolo surgir e fazer o que ele fez hoje. Concordo plenamente. O momento que ele está vivendo é impressionante. E 21 anos, né? O Hugo realmente está aproveitando a oportunidade dele. Então, tá aproveitando. Tem tudo para ser um goleiraço. Lembrando que o Tite convocou o Hugo Souza. Na primeira convocação pós-Copa do Mundo, Copa da Rússia, o Tite chama sempre um goleiro, estava chamando sempre um goleiro jovem. Ele foi o primeiro a ser chamado, né? Ele já fez parte da seleção principal. E é o que o Guga disse, e o time não perde com ele, né? Ele está invicto, ele não sabe o que é perder ainda como titular do Flamengo. E eu estou com o Guga, acho que o jogo de hoje foi definitivo. Eu mesmo tinha dúvidas se jogaria o Diego Alves ou se jogaria o Hugo. Olha essa defesa, gente. Essa defesa é fantástica. Eu acho ela mais importante que a do pênalti, porque é uma bola mais difícil do que a do pênalti, porque o chute vai muito, ele tem um tempo de reação. O chute é bom, o chute não é um chute qualquer, e ele se estica, ele tem envergadura e faz a defesa. E o pênalti, eu acho que o Walter nem bateu tão bem, bateu forte. Agora, de novo, ele tem velocidade e tempo de reação.
Impressiona mesmo. E ele espalma sempre pro lado, né? Ele não dá o rebote. Mérito dele também. Que o atacante espera. E se destaca essa velocidade dele mesmo. Mas falando sobre Agora, o jogo com 1,96 m, você ter essa velocidade, por exemplo, é para poucos goleiros. O Courtois tem esse tamanho também tem velocidade. Não é qualquer goleiro grande que tem. Por melhor que tenha o lado técnico, os fundamentos técnicos, às vezes falta velocidade. Ele tem velocidade. Então, eu achava que o Domenech teria um pouco mais de dor de cabeça para decidir isso, mas acho que o jogo hoje decidiu por ele. Eu acho que ele vai manter o Hugo Souza. Eu ainda tinha uma expectativa que ele pudesse fazer uma divisão nas Copas, um goleiro e no Brasileiro outro, mas eu acho que nesse momento nem essa alternativa ele tem. Ele vai ter que manter o Hugo Souza e o Neneca e o Diego Alves vai ter que esperar o momento certo. Talvez o Flamengo até fazer negócio com o César. O César vai querer jogar também. Sobre o jogo, você e o Grafite disseram ao longo da transmissão que nem foi uma partida brilhante do Flamengo, mas foi o suficiente para ser melhor e merecer, né? O Flamengo foi bem melhor que o Atlético no primeiro tempo. Acho que no jogo, no geral, o Flamengo fez uma atuação nota 6. O primeiro tempo foi melhor, fez 1-0, poderia ter feito mais. O Atlético muito tímido no primeiro tempo, muito à mercê do controle de jogo do Flamengo. O Flamengo nem fazia um grande jogo, mas foi suficiente no ritmo do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro de novo jogando bem. O Santos saiu mal do gol, facilitou ainda a vida do ataque do Flamengo. O Bruno Henrique fez o gol no rebote, eram 19 minutos. Aí o primeiro tempo terminou assim, o Flamengo tentando aumentar, mas sem forçar muito, e o Atlético tentando equilibrar o jogo, mas errando demais, sem força ofensiva. No segundo tempo, nem trocou peças o Paulo Tuori, e o Atlético voltou melhor. Adiantou a marcação, a bola começou a passar mais pelo Cittadini, o Reinaldo aparecendo bem também, o Nicão pelo lado direito, os laterais passavam, o Eric, que é volante, jogando pelo lado direito, o próprio Márcio Azevedo pelo lado esquerdo, e o Atlético foi para a pressão, criou muitas chances, e aí começou a aparecer o Hugo. Teve o lance do pênalti, foi um bom primeiro tempo do Atlético, talvez o melhor momento do Atlético nessa série de 9 jogos sem vitória. Agora, não aproveitou as oportunidades, e o Flamengo também poderia ter aumentado o placar em alguns lances de contra-ataque. Acho que o Pedro hoje estava muito ansioso para fazer gol, desperdiçou algumas jogadas, assim, em alguns momentos até com certo egoísmo. Bruno Henrique também definiu mal algumas bolas, o Vitinho muito mal no jogo, foi substituído. Enfim, foi um jogo protocolar do Flamengo, com algumas substituições, o Gerson não entrou no jogo. Agora, suficiente para ganhar no Atlético, que está muito, como disse o Nicão no final do jogo, muito desgovernado, num momento muito ruim, muito sem confiança. Ele acha, mesmo com a derrota, o time pode ter recuperado a confiança para o jogo da volta no Maracanã. Mas eu, sinceramente, achava que o Atlético perderia até de forma mais contundente que o Flamengo. Eu esperava a vitória do Flamengo, mas o desempenho do Atlético foi acima do esperado. E o Flamengo, por mais que tenha vencido, jogou abaixo do que pode. O Atlético chega a 9 jogos sem vitória, com 3 derrotas seguidas em casa. É muita coisa para quem se notabilizou por ser forte na Arena da Baixada. Com o público, né? Com o público. Aliás, o PC, a Rafa, a Karine, eu não sei se vocês acham que o público tem influência. E não sei se vocês repararam que nem o mandante venceu até aqui. Sim, a gente falou isso no início aqui. Eu já respondi. Não acho o Lédio, eu acho que não. O que você acha mesmo? Eu acho que todos os visitantes que conseguiram bons resultados são melhores ou pelo menos iguais ao time anfitrião. Por exemplo, vamos fazer por eliminação. Santos e Ceará. O Santos é tão melhor que o Ceará? É 0-0, Santos e Ceará é algum resultado inesperado? Ainda não. Mais com a expulsão do Lucas Veríssimo. Pois é. O Flamengo é muito melhor que o Atlético Paranaense. O Inter é muito melhor que o Atlético Goianiense. O São Paulo e Fortaleza foi aquela epopeia que todo mundo viu. Botafogo e Cuiabá. Eu ontem mesmo falei, não está na área antes do programa, eu não vejo favoritismo para o Botafogo. O Cuiabá está sem 11. E o Botafogo está com o quê? Então, enfim, o Botafogo ainda fez aquela atuação pavorosa. Então, na verdade, o Corinthians contra o América Mineiro, o Ricardinho já explicou tudo aí antes. Eu não via favoritismo nenhum também no Corinthians. Eu acho que são resultados normais. Poderia o Corinthians ter vencido o América, agora... Lédio. Eu, sinceramente, acho que está tudo dentro do protocolo. Fala, PC. Não, eu concordo com o Lédio que são resultados normais. Eu só entendo que nós temos em atividade no futebol brasileiro
determinado perfil de jogador que ele precisa do incentivo da torcida. Isso é determinante para um resultado? Não, não é determinante para um resultado, mas muitas vezes influencia o rendimento dele. E esse jogador, quando ele não tem isso, quando ele olha para as arquibancadas vazias, é aquela velha história. Por que durante muito tempo no futebol brasileiro imperou aquele técnico que era mais motivacional do que estratégico? Racionalmente falando, você vai chegar e falar assim, mas para que o cara precisa dizer que hoje nós temos que ganhar, que ganhar, que ganhar, ganhar? No caso do futebol brasileiro, uma época isso vigorou, porque era isso que era mais importante e alguns técnicos até ganharam mais visibilidade por terem esse atributo de serem motivadores, mais do que estrategistas. Hoje nós vivemos um período diferente, mas acho que ainda, embora não seja determinante para resultado, a voz das arquibancadas, muitas vezes ela influencia no desempenho de um jogador e até de um time. Não que ele vá ganhar o jogo, mas eu entendo que influencia. Agora, que o Lédio tem razão, que os resultados, todos os resultados acontecidos até agora, nenhum deles foi surpreendente. Com certeza ter a torcida dentro do estádio motiva, mexe também com o psicológico da equipe e nesse momento que a gente está sem público, parece que tudo mais equilibrado. Tem aquele silêncio em que um escuta o outro, mas não tem a torcida ali fazendo aquela pressão em cima.